Eu chamo um carro da Uber, passo pelas mensagens as minhas características, cor de camiseta, na frente de onde eu estou, para que o motorista possa me dar um auxílio, por eu ser uma pessoa cega, para que eu consiga encontrar o carro. Esse motorista chega no local de embarque, não lê as mensagens, porque o aplicativo fala que ele não leu. Então eu mando, depois de um minuto e pouco, pouquinho antes do cancelamento, eu mando outra mensagem falando: me chame pelo nome, se possível, do lado de fora do carro, ou que eu consiga ouvir que eu me dirijo ao carro, porque chamando meu nome eu consigo ir pelo som. Aliás, afinal de contas, o carro estava um pouco para frente do outro lado da rua. Mas esse motorista, quando ele lê essa mensagem, então ele cancela a corrida e me deixa ali na mão, esperando o outro motorista. Porém, a Uber me gera uma taxa de cancelamento, que depois eu vou ter que pedir o reembolso, e também não permite que eu relate para ela essa discriminação, esse preconceito sofrido. É isso, galera. Meu nome é Alexandre Amaral. Iremos falar disso neste vídeo. Eu peço que você se inscreva, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo, porque esse conteúdo sobre pessoa com deficiência, inclusão, o algoritmo não costuma recomendar, alavancar, então é de grande valia que você compartilhe, dê uma força para o canal nesse sentido. Eu fiz um último vídeo, vou deixar o link num comentário fixado aqui, onde eu falo sobre algumas condutas dos motoristas da Uber que reproduzem preconceitos, capacitismo, né, para as pessoas com deficiência no geral e para mim, uma pessoa cega. Só que neste vídeo aqui eu vou focar um pouco mais na Uber, no sistema, na plataforma, na empresa, no nome Uber, em como funciona, nas falhas que eu identifico hoje para o meu uso. A Uber chegou no Brasil ali na Copa de 2014, nas capitais, depois foi adentrando os interiores, e aqui na minha cidade chegou por volta de 2018, tá? Desde então eu uso. E nos últimos anos eu tenho percebido que está cada vez mais complicado não só o trato com os motoristas, mas com a própria Uber. Nessa situação que eu relatei no começo do vídeo, é algo que aconteceu comigo alguns dias atrás, acho que mês passado. E, e esse motorista fez exatamente do jeito que eu relatei ali. Ele não leu as mensagens, coisa que eu falo no outro vídeo, que é uma falha deles. Eles não visualizam mais as mensagens. E a gente que não enxerga depende, entre aspas, dessa comunicação, porque nem sempre vai ter a vaga ali e o cara tem que ler as mensagens para dar um suporte, uma assistência, que inclusive é incentivada timidamente, porém é incentivada pela Uber. E a Uber teria que intensificar a leitura desse manual de conduta para pessoa com deficiência por todos os motoristas. Devia ser algo parte do treinamento para capacitar esses motoristas. Então, esse motorista aí, ele não leu as mensagens e, e eu percebi que ele tinha parado para frente, porque dava para ouvir um certo barulho de carro lá do outro lado da rua, por mais que era um local perto do centro da cidade. E, e aí eu mandei uma última mensagem para ele, depois de um minuto que ele estava ali já esperando. Se eu não me engano, com 2 minutos,
já gera uma taxa de cancelamento e o motorista cancela. Na verdade é o sistema, não sei se é o sistema, o motorista, etc. Bom, e aí antes desses 2 minutos eu mandei uma outra mensagem falando: olha, eu sou uma pessoa cega, chame-me pelo nome do lado de fora do carro que eu consigo ir até o carro. Ou peço ajuda para alguém, né? Aí esse cara, eu sei que era um motorista, eu lembro que eu vi o nome dele, eu ouvi o nome dele, melhor dizendo, e ele foi embora. E aí a Uber me gera uma taxa de cancelamento, e aí depois da outra corrida se aceita por um outro motorista, de eu conseguir fazer o embarque, chegar aqui na minha casa, aí sim eu fui lá, fiz o pedi o reembolso dessa taxa. Porém, a Uber, ela não permite que eu relate com detalhes o que aconteceu na tal situação de cancelamento. Porque como não houve qualificação, ela não permite você fazer um relato melhor. Porque o que acontece? Quando a viagem é realizada e existe algum problema, por exemplo, a viagem foi finalizada e você dá 1 estrela para o motorista. Como já aconteceu numa outra vez que o motorista foi capacitista. Ele foi preconceituoso em razão da minha deficiência. E, e aí, quando você coloca ali 1 estrela, aí a Uber se interessa em saber o que aconteceu e abre um diálogo, inclusive até me ligou de quando aconteceu isso e eu pude qualificar esse motorista. Agora, quando o cara, em razão do preconceito, ele já cancela antes de aceitar a corrida, antes de iniciar, melhor dizendo, a Uber não abre um diálogo, ela não tem nenhum atendente que entre em contato para saber se foi uma situação de preconceito, de discriminação, seja da natureza que for. Isso é uma falha da Uber. Nesse exemplo que eu dei, como cancelou aquela corrida, ficou lá os dados do motorista, etc. Porém, não houve qualificação, concordam? E por não haver a qualificação das estrelas ali, de 1 a 5, eu até tentei fazer algum registro de problema, só que a Uber ela te encaminha para você pedir o estorno, o reembolso da taxa. E quando você pede quando é concedido o reembolso, você tenta. Porque aí abre algumas opções, bem genéricas até, mas nada com um campo de texto, um diálogo. E aí, quando ela te concede o reembolso, ela fala assim: olha, o seu reembolso já foi concedido. Tipo, não temos mais nada para tratar, sabe? É tipo uma mensagem assim. Não com essas palavras. Eu quero dizer que é, é isso que ela quer dizer para o usuário que sofreu algum constrangimento em tal situação. Então é uma falha, porque como que eu vou falar para a plataforma, né, para Uber, que aquele motorista agiu com preconceito? Tudo bem, você pode me falar, Alexandre, mas como você tem prova disso? Eu mandei a mensagem falando que eu era uma pessoa cega e eu precisava que ele ao menos chamasse meu nome fora do carro. E quando ele viu essa mensagem, ele simplesmente cancelou. Ele não quis ter, entre aspas, o trabalho, né? Ele não quis dar assistência, pelo menos para chamar meu nome. Eu nem falei para ele sair do carro e ir lá e me conduzir ao carro. Não. Ele, sabe, ele só quis ir para a próxima corrida. E a Uber, quando ela não permite que eu relate isso, que houve um preconceito, para que ela possa identificar isso e, e abrir um diálogo também com esse motorista, a Uber falha nisso. Então, nesse vídeo aqui, eu queria deixar essa situação para que você reflita, até mesmo se alguém que está assistindo aí faz, né, executa
esse trabalho, né, sendo motorista de aplicativos diversos, para que, uma que não seja preconceituoso, mas para que entenda que o sistema ele também contribui para que certos preconceitos continuem acontecendo. Então a Uber ela tem que permitir o usuário, mesmo que a viagem não foi iniciada e foi cancelada sem um motivo, sabe, muito, como eu posso dizer, tô procurando palavras aqui, porque assim, a Uber ela permite até você relatar algo ali, olha, o motorista isso, ou aconteceu tal coisa, porém não existe uma opção de abrir um diálogo, porque talvez para a plataforma, para Uber, como a viagem não foi iniciada, não existe a possibilidade de que tenha havido um preconceito, uma discriminação. Mas tem, porque o campo de troca de mensagens pode ser o início, né, onde aquele motorista identificou a pessoa com deficiência e então agiu com preconceito. A Uber talvez não tenha essa noção de que o lugar das mensagens, nessa troca inicial de mensagens, é o primeiro espaço, digamos assim, que esse motorista preconceituoso encontra o subsídio, né, para agir com preconceito. É vendo a mensagem que o usuário está mandando ali que ele fala, opa, esse cara aqui, vou ter que chamar, não vou esperar mais um minuto não, não vou esperar ele chegar no carro não, eu vou embora. Então, é muito complicado a plataforma não permitir que a gente relate isso quando essa situação de cancelamento ocorre, onde a viagem nem é iniciada. Então fica aí, né, essa falha da Uber, que eu espero, como pessoa cega, como pessoa com deficiência, como usuário, como consumidor, cliente que sou, eu espero que seja resolvida. No próximo vídeo eu vou falar de uma outra falha da Uber que vai se interligar com essa, vai se relacionar, né, com essa e até mesmo com um vídeo passado. Eu acho que é bom dividir em 3 vídeos inicialmente, esse é o segundo, para a gente ter uma noção de alguns problemas atuais aí da Uber, para que o usuário tenha uma boa experiência, tá bom? Galera, deixa o seu like aí, curte, compartilha. Quiser deixar algum comentário para a gente trocar ideia, será um prazer. Um abraço e até o próximo vídeo aí.